se assentar, irmão. Oi, bom dia. Bom dia, irmãos, graça e paz. Que alegria estarmos juntos nesta manhã, podendo ouvir da palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Hoje é um grande desafio, né? Para falar para os irmãos de pais posicionados e gerações transformadas. Nosso objetivo nesta manhã é que o Espírito Santo, de forma tão espetacular e especial, esteja desafiando o nosso coração a olharmos para a nossa família como um propósito, como um projeto de Deus para mim e para a tua vida. Amém? Nós não somos pessoas que não vivem com propósitos. Nós sabemos porque nascemos, sabemos porque existimos, né? Então, nós queremos trabalhar um pouco hoje com vocês esse tema, os pais posicionados e gerações transformadas. Vamos orar, pedindo que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida e que esse seja um tempo muito especial de Deus para nós. Amém? Senhor, nós te damos graças pelo dia, pela manhã tão abençoada, porque estamos reunidos em teu nome. Senhor, como é especial para nós podermos estar na tua casa, porque diz tua palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e nós estamos tão felizes por estarmos na tua casa. Ó Deus, começarmos a semana buscando ouvir a tua voz, buscando, Senhor, sermos transformados pelo teu Espírito Santo. Então, Senhor, nós pedimos que nesse tempo que o Senhor preparou para nós, o Senhor fale conosco. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua bênção. Então, ó Deus, que na Tua bondade, nesta manhã, o Senhor nos encontre. Nós oramos, Senhor, por toda a nossa casa, pela nossa família. Muito obrigada, porque o Senhor nos inseriu num lar, Senhor. Sabemos que ele não é perfeito, ó Deus, mas sabemos também que o Senhor tinha um propósito, um plano para nós estarmos naquela casa, naquela família, com aquelas pessoas. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas famílias. Muito obrigada, Senhor, pela base que tivemos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos reuniu. Muito obrigada. E agora, como igreja, como família tua, ó Deus, nós pedimos que a graça do Senhor nos alcance nesse dia. Precisamos muito do Senhor na nossa vida. Pai, sem Ti nada nós somos, nem nada nós podemos fazer. Por isso, então, pedimos a graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, então, nós vamos trabalhar um pouco esse tema de pais posicionados. Deus está levantando, queridos, nesse tempo, não sei se vocês têm observado, né? Uma geração que está disposta a impactar as novas gerações. Né? Deus não tem nos colocado pelo nada na terra. O objetivo maior de Deus é que a minha e a sua vida esteja impactando as próximas gerações. Nós fomos impactados, certo? Por alguém, né? Alguém foi nossa inspiração. Alguém foi aquela pessoa que nos levou até Jesus, que nos fez ser pessoas que somos hoje. Nós tivemos alguém que investiu em nós. E é por isso que a gente também investe em alguém. E eu creio, e eu tenho andado por muitos lugares. E nesses muitos lugares que eu tenho andado, a gente tem visto isso. Deus levantando uma geração, povo que está animado a influenciar a próxima geração, comprometidos com a próxima geração, né? Qual é o nosso papel, a nossa posição frente a esses desafios desse tempo? Não é um tempo simples. Não é um tempo fácil, porque muitos paradigmas foram quebrados. E, às vezes, a gente fica pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo, será que está certo mesmo? Será que está errado? É tanta dúvida, é tanta incerteza. E a gente fica mesmo preocupado. E qual é o nosso papel frente a esse tempo de tanta dificuldade, de tanta confusão
mesmo em meio da família. E qual é o nosso papel? O que Deus requer de nós? O nosso grande desafio somos nós influenciarmos as próximas gerações de uma forma que estejamos mais posicionados. Eu não sei vocês como têm visto, mas vocês já perceberam como o mal se posiciona? E ele se posiciona, o mal se posiciona e ele não pede licença. Ele vai entrando e ele vai como um trator. E nós precisamos também, como povo de Deus, nos posicionarmos frente àquilo que cremos. Não é? Nós precisamos levantar de volta a bandeira da convicção daquilo que a gente crê. Não é? Às vezes, talvez a gente tenha que escrever o credo de novo e colocar na nossa casa, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não é? Nessa questão do que a gente crê, achei muito interessante que uma pessoa chegou e falou para a gente assim, Cássia, nossa, fiquei triste, porque na igreja o pastor não falou nenhuma palavra sobre o Papa que morreu, porque, na verdade, ele era um homem de Deus. E é uma pessoa que está na igreja há muitos anos e não entendeu porque nós não temos um Papa, não é? E eu fiquei olhando e pensando, faltou em nós convicção, falta nessa pessoa a convicção da sua fé. Não estou dizendo que a obra que alguns fazem não são boas. Não estamos falando de obra, estamos falando da convicção de fé. E ela ficou chocada, porque ela falava, não, ele foi um homem de Deus, um homem movido pelo Espírito Santo. Eu falei, querida, nem todos que fazem obra em nome de Deus é de Deus. Seja dentro da nossa igreja ou em qualquer outro lugar. Então, é possível que a gente esteja vivendo tempos em que a nossa convicção de fé esteja sendo abalado. Não é porque faz a obra de Deus, esteja mesmo entre nós. Não é porque faz a obra de Deus que é de Deus. Então, nós precisamos nos posicionarmos, nós precisamos, nesse tempo de pais posicionados. A Bíblia, eu quero ver com vocês alguns pais que se posicionaram e que fizeram diferença na sua geração. Então, a Bíblia apresenta alguns pais posicionados, que tiveram um posicionamento e que influenciaram. Lembra de Noé? Eu lembrei de Noé. Achei muito interessante porque a gente vai lembrar que Noé, ele foi chamado, né? A Bíblia diz que ele era o único justo daquela época. Era o único homem justo. O resto estava numa perdição total. Noé era um homem justo. A característica dele era essa. Era o homem justo, reto e temente a Deus. Essa é uma boa característica para a gente ter, não é mesmo? Um homem justo, reto e temente a Deus. A Bíblia diz que Noé andou com Deus e esse foi o seu grande segredo. Noé andou de tal maneira com Deus que toda a sua casa foi influenciada por ele andar com Deus. E quando Deus falou para ele, Noé, constrói a arca, e todo mundo construindo a arca, quem entrou na arca? Noé e a sua? O restante entrou? Não, a arca era só para Noé e a sua família? Não, a arca era para todos. Todos os que queriam entrar. Mas quem entrou? Noé e a sua família. Então significa que a família de Noé caminhava na mesma visão de Noé, porque entrou Noé e toda a sua família, o restante não entrou, mas a influência de Noé levou Noé e toda a sua família. Onde estão os teus? Estão na arca? Alguns já estiveram na arca, né? E saíram da arca, e nós precisamos trazê-los para a arca de novo.
Nós precisamos começar a trazer de volta os que já estiveram na arca, estão fora da arca e são da nossa família. Mas a característica de Noé fez com que os filhos estivessem junto com ele. Noé é posicionado em Deus. E porque ele era posicionado em Deus e andava com Deus e obedecia a Deus, Noé e a sua família entrou na arca. Um homem posicionado que andava e obedecia a Deus. Quando Deus manda construir, lá, Noé entra e toda a sua família, né? O posicionamento e de obediência à voz de Deus, andar com Deus e obedecê-lo, impactam a nossa família. Então, o que impacta a nossa família é andar com Deus e obedecer aos princípios de Deus. Segundo homem que eu lembrei foi Jó. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos. Porque Jó pensava assim, de madrugada, diz a palavra, lá em Jó capítulo 1, que de madrugada Jó levantava e orava pelos seus filhos. Quantos filhos tinha Jó? 10. E ele orava pelos seus filhos, porque Jó pensava assim, quem sabe esses meninos pecaram, quem sabe esses meninos no seu coração ou em alguma área da sua vida tenha blasfemado contra Deus, quem sabe esses meninos pecaram em algum momento contra Deus. E a Bíblia diz então que de madrugada Jó se levantava, orava pelos seus filhos e sacrificava. Jesus ainda não tinha vindo, né? E sacrificava pelos seus filhos. 10 filhos. Não é? Nós sabemos, né, a mãe de John Wesley, 19 filhos. E todos os dias ela orava pelos seus filhos. E o segredo era, ela colocava um avental e quando ela tapava o rosto com o avental, nenhum dos 19 se aproximava porque sabia que ela estava orando. Um homem e uma mulher que ora, por acaso, vai que meus filhos tenham errado, tenham pecado, tenham blasfemado contra Deus. Jó orava pelos seus filhos. Sabe, queridos, nós precisamos de Jó. Nessa geração, Jó posicionados, mães e pais que oram pelos seus filhos. Quando já falei para vocês quantas e quantas vezes eu acordava com a minha mãe, né, de madrugada, com a mão na cabeça, apertando minha cabeça. Falei, gente, que apertando minha cabeça, né, para ver se entrava coisa boa, né? Mãe que orava, e eu lembro tantas vezes à noite, minha mãe de madrugada impunha as mãos sobre a nossa cabeça e orava por nós. Jó está nos ensinando que ele se posicionava pelo pecado dos seus filhos, pedindo a Deus que tivesse misericórdia, um homem posicionado para combater o pecado dos seus filhos, né? Um pai posicionado em oração. Quem sabe lá no íntimo, meus filhos tenham desagradado a Deus. E ali Jó orava. Também lembrei, de um pai adotivo. Nós vimos 2 pais biológicos, né? Agora, um pai adotivo, Mordecai, Esther. Mordecai se posiciona na vida de Esther num tempo que Esther estava com medo, né? Esther estava ali no palácio, nós sabemos, o decreto de morte sobre o povo judeu, e Mordecai então manda um recado para Esther, vá falar com o rei. E Esther está com medo de falar, porque já há um mês que ela não é chamada à presença do rei, e Mordecai olha para Esther e fala, Esther, quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te colocou e te posicionou como rainha. Vá e fale, porque se de todo você se calar, de outro lugar Deus suscitará livramento, mas você e a tua família vai perecer. Então, Esther, levante-se e vá falar com o rei. Um pai adotivo.
mas que se posiciona, está ali, Mordecai dá uma palavra de direção para a sua filha, quando Esther está com medo. Então, este pai adotivo dá uma palavra de direção para os seus filhos, para a sua filha. Meus queridos, nós precisamos da palavra de direção para os nossos filhos. Para isso eles têm pai e mãe. Não é filho que governa pai, é pai e mãe que governam filhos. Nós falamos, né? Nós começamos falando que há muita, hoje, tudo diferente, quebrado, não é? Na sociedade. Hoje os filhos comandam pais, desde pequenininho. Você vê criança de 3 anos mandando. Eu vou com essa roupa. Não é? Já falei para vocês de uma criança que chegou com 3 anos com pneumonia. Eu falei, mas por que aconteceu? Ela falou, nós fomos a um local e era bem aberto e a menininha já estava com gripe, mas ela quis ir com uma camisetinha regata e ela foi de regata, pegou uma gripe mais forte, ficou com pneumonia. 3 anos. Desde quando uma criança de 3 anos sabe o que é melhor para ela? Não é? É simples, você quer ensinar com democracia, põe 3 que você escolheu, fala, dessas 3, qual você escolhe? Democrático. Dessas 3 que você escolheu, qual você escolhe? Mas quem escolheu primeiro? Você, porque você é que sabe o que é melhor para o teu filho. Não é teu filho que sabe o que é melhor para ele. Então, ponha isso na tua cabeça. Mordecai é um pai adotivo que dá direção para o seu filho. Você precisa dar direção para os seus filhos. Eles precisam ser direcionados e Deus colocou você na vida deles, né? Então, um pai que dá direção. Esse pai, pensando no propósito que Deus tinha para Esther, se posiciona. Mordecai estava mais preocupado com o propósito do que com a circunstância. Mordecai estava falando, Esther, você tem um propósito de estar aí. Sabe, queridos, vocês precisam se posicionar dentro do propósito dos seus filhos. Foi para isso que Deus te chamou, então vai e faça bem feito. Vai lá e faça bem feito. Então, pais posicionados como Mordecai, apontam direção, né? O quarto pai da mãe no Novo Testamento é a Sirofenícia, né? A mulher cananeia, que ela vem gritando e vai falando para Jesus, socorre-me, Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada, né? Uma mãe posicionada, porque o problema da sua filha era o seu problema. E era interessante, a filha não foi correndo atrás de Jesus. Quem foi correndo atrás de Jesus? A mãe, porque o problema da filha era seu problema. O problema dessa menina, ela precisava de libertação. E o problema dessa filha era seu problema. Sabe, queridos, o problema do teu filho é teu problema. Se ele está dando problema na escola, é teu problema. Não é só da escola. Não, o problema do teu filho é teu problema também. E você precisa abraçar o problema do teu filho como teu problema. Não é? O problema que ele está, seja qual for, em qual área da vida, o problema do teu filho é o teu problema. E nós estamos aqui aprendendo com essa mulher sirofenícia, né, a mulher cananeia, que ela corre aos pés de Jesus e fala, Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada, ela precisa de libertação. E essa mulher corre para Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos, no reino espiritual, detectar qual é o problema da nossa casa, qual é o problema do nosso filho, que ele precisa de libertação, e levar aos pés do Senhor Jesus. Qual é o problema que ele está tendo? Você conhece a demanda do teu filho, não é? A mãe não conhece? Parece que minha mãe falou assim, é olhar. A gente falava assim, nossa, ela falou, pode falar, vai falando, esse olho está estranho, né? Mães são telepáticas, elas sabem até o que o olho diz, né? Pode falando, vai desembuchando, está esquisito,
Você está esquisita, você está estranha, porque você conhece a demanda do seu filho. Você sabe o que o seu filho precisa. Então, se posicione na demanda do seu filho e invista na demanda dele e supra a demanda dele e vá junto com ele naquilo que ele tem necessidade. A gente não brinca assim, criei todos os filhos iguais. Que pena, porque eles não são iguais, né? Cada um é um. Na minha casa, eu fui a que mais minha mãe tirou poeira, porque eu era muito levada. Minha mãe vivia tirando minha poeira de mim. Ué, lógico, minha irmã mais velha, Sônia, do jeito que sentava, minha mãe falava, senta. Ali ela ficava. Minha mãe falava para mim, senta, quando ela via, eu estava lá no último banco. Aí ela lá me buscava. Aí ela tinha o coral, né, nas igrejas, tinha o coral que sentava aqui do lado, era o coral, o pastor estava aqui, não é? E ela falava assim, senta ali, que era para ter olho. Mas quando orava, não podia orar, porque fechava o olho. Quando fechava o olho, eu aproveitava. Eu fechava o olho, eu aproveitava. Então, minha mãe sabia. E aí, é lógico, a disciplina era maior. Não tinha jeito, gente. Vocês não estão entendendo. Era um trem do outro universo. Já não falei para vocês que tinha um sino na minha igreja, gente. Era uma igreja enorme, enorme, enorme. Tinha um sino, uma escadaria. O coral cantando. Daqui a pouco o sino. Blém, 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 blém. Minha mãe, Cássia. Gente, eu descobri onde guardava a chave que abria a porta que tocava o sino. Olha, gente, e aí eu igual uma chita, te pendurei no negócio do sino e ia de um lado para o outro. Play, e eu achava aquilo sensacional, para lá, para cá, para lá. Gente, eu era igual criança da Etiópia, mais magrela do que eu sou agora. Se caísse, não sobrava nem para contar poeira. Na hora que eu fiz blém, que voltei, meu pai, me segurou. Saiu o pastor. É Cássia, irmãos. Ele já sabia que eu estava fazendo bagunça. Olha, naquele dia, o banheiro da igreja funcionou. Minha mãe não esperou nem chegar em casa. Foi no banheiro da igreja mesmo. Ela falou, onde eu te pus sentada? Eu falei, mas eu ia lá no sino. Onde eu te pus sentada? Você conhece a demanda. Aí eu falava, ai, mãe, por que você não bate na minha irmã? Porque ela não precisa. Porque cada um tem a sua demanda. Você precisa entender qual a demanda. Tem uns que precisam tirar uma poeirinha a mais, não é? Tem uns que você precisa mandar, vai, né? Empurrar. Tem outros que você precisa segurar. Mas cada um é um. E você precisa entender, você precisa se posicionar na demanda do seu filho. Não tem aqueles que são mais medrosos? Tem aqueles que são mais medrosos, né? Que ficam ali, não sei se eu vou, não sei se não vou, se não... Vai, só vai. Vai que eu confio, vai que eu seguro. Agora tem aqueles que é desbravado demais. Esse você segura um pouquinho. Qual é a demanda? Você precisa entender a demanda do seu filho, como Mordecai entendeu. Esther, só vai. Está com medo? Vai com medo mesmo. Mas faz alguma coisa, porque foi para esse momento que Deus te colocou. Mas vejam, Mordecai era íntimo de Deus. E por isso ele podia se posicionar em Deus pela vida de Esther. Pais posicionados assumem, né, os seus problemas. E o pai espiritual, a gente sabe, o pai espiritual, Paulo, né? Paulo era um pai espiritual. Se a gente lê 1 e 2 Timóteo, Paulo está ajudando Timóteo a ser melhor. Paulo está ajudando Timóteo a crescer, a orientar Timóteo. Nós sabemos que o pai de Timóteo era grego.
E ele tinha uma mãe e uma avó sensacional, né? Eunice e Lloyd, que cuidavam da fé de Timóteo. Mas Paulo abraça Timóteo como filho e vai orientando Timóteo a cuidar da vida, porque ele está indo para a igreja de Éfeso. Não era uma igreja tão simples, e Paulo então vai instruindo Timóteo, pais espirituais. Então vejam que eu quis falar para vocês que seja um pai adotivo, seja pai biológico, seja pai espiritual, você precisa se posicionar. Não importa, pais adotivos, pais biológicos, pais espirituais, você precisa de posicionamento. As próximas gerações precisam de posicionamento. Podem ler comigo esse primeiro princípio? Sejam pais adotivos, espirituais. Queria falar para você que você tem responsabilidade por aquilo que você gerou. Então, Deus espera que você entenda que você tem responsabilidade sobre aquilo que você gerou. O problema dos pais da nossa geração é que eles estão terceirizando as suas responsabilidades, né? Não ora a semana inteira e espera que a professora da escola dominical ensine a orar. Não lê a Bíblia em casa, não tem culto doméstico, não tem culto no lar, mas você espera que a igreja, em 1 hora por semana, faça o que é teu papel fazer. É na tua casa que a coisa começa. A arca é a tua casa. É lá que você ensina a orar, é lá que você ensina a jejuar, é lá que você ensina a ler a palavra. O nosso problema é que hoje a gente terceirizou tudo. Alguém está cuidando, alguém está fazendo, alguém quem? E de que maneira estão fazendo? Não é? Então, nosso problema hoje é que a gente, principalmente no reino espiritual, nós terceirizamos muitas vezes para a igreja os nossos filhos. E, na verdade, está aqui atrás, a igreja ela só vai dar essa manutenção daquilo que você já fez. Então, não espere que a igreja faça milagre. O milagre começa na sua casa. O milagre não começa lá na igreja. Lá na igreja a gente vai tendo a manutenção e a transformação, sim, mas começa onde? Na nossa casa. Quais as ações que devemos ter para não ferirmos o princípio e nos posicionarmos sem terceirizarmos? Então, vamos trabalhar um pouquinho. Pode abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 8. Abram aí, por favor. Nós vamos entender como eu posso me posicionar para transformar a minha geração. Vamos abrir em Lucas capítulo 8, verso 40 a 49. Lucas 8. Aí nós vamos manter a Bíblia aí aberta. Lucas 8, 40 a 49. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Agora vai lá para o versículo 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente foi curado. Então lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre.
Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe, em voz bem alta: menina, levanta. Voltou-lhe o espírito a ela, e imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Bom, esse texto, eu quero trabalhar com você, um homem que me ensina como me posicionar dentro de casa. Como manter minha geração transformada? Quais foram os posicionamentos deste homem? E que nos ajuda também a nos posicionarmos. Jairo, nós sabemos que quando Jairo vai ter com Jesus, nós sabemos que ele é o chefe da sinagoga. Nós vimos que até aqui, nesse texto, Jesus havia ressuscitado só 3 pessoas, né? A filha de Jairo, né? Depois a viúva de Naim e Lázaro, né? A gente sabe que foram os 3 milagres. Nós não sabemos se teve mais ou não. Provavelmente sim, mas o texto deixou registrado só esses 3. Jairo, a primeira característica que Jairo nos ensina, se nós queremos ser posicionados e mudar uma geração, a primeira característica de Jairo é que ele clama. Pais posicionados são aqueles que clamam. Se você quer a tua casa transformada como Jairo, você precisa clamar. Jairo é líder da sinagoga, um líder religioso, né? Que vai até Jesus para clamar pela sua filha que estava enferma, né? E o texto de Marcos, no capítulo 5, diz que ele se prostra, que ele insiste, que ele suplicou pela sua filha. Nós queremos uma geração transformada, nós precisamos clamar pelos nossos filhos. Nós precisamos ter tempo de insistir, de clamar, de rogar como Jairo fez. Se você quer a sua casa transformada e você quer ser posicionado e transformar a tua geração e a próxima geração, você precisa clamar, ir até Jesus e clamar, insistir, suplicar. Eu estava conversando com uma mãe no outro dia, e ela falou assim, eu estou tão cansada, eu desisti de orar pelo meu filho. Não tem mais jeito para ele. Eu falei, é verdade, pode ser que para você não tenha mais jeito mesmo, não. Mas para Deus, nada é perdido. Continue insistindo, continue a orar. Se você, que é a mãe, desistir, quem vai continuar? Continue. Às vezes a gente, pelo cansaço ou pela falta de resposta, como a gente queria a nossa oração, a gente para. Se nós queremos filhos transformados, uma geração transformada, nós precisamos fazer como Jairo, clamar, se prostrar, insistir e suplicar. Diga comigo, clamar, prostrar, insistir, suplicar. Era isso que Jairo fazia. Da mesma maneira que Jairo clamou, Deus está movimentando pais que clamem, pais posicionados para clamarem, pois só Deus atinge áreas e lugares que nós não conseguimos atingir. Por mais amigo que você seja do teu filho, eu queria falar para você que você não sabe tudo sobre ele. Por mais amiga que você seja, tem coisa que você nunca vai saber do teu filho se ele não falar. Nós estávamos conversando essa semana com uma pessoa, eu achei muito interessante que ela falou, Cássia, eu estava em casa orando, e Deus falou para mim assim, entra no quarto dos teus filhos, um tem 9 e o outro tem 11.
Ela falou, entra no quarto dos teus filhos e vai orar por eles. E ela falou, eu entrei no quarto do meu filho e comecei a orar, e me deu um aperto tão grande no coração, eu comecei a chorar ali, orando, e Deus falava para ela assim, vai no quarto do outro também, e ora no quarto do outro. E ela falou, eu comecei a orar, clamar, e chorava, falou, Deus, que angústia é essa? O que está acontecendo aqui? E Deus falava para ela, insiste em orar. Ela orou durante uma semana. No final de uma semana que ela tinha orado, ela falou, a internet do quarto dos meninos parou de funcionar. Ela falou, mas eu não orei para parar de funcionar a internet no quarto dos meninos, eu sei que parou. E aí os meninos ficaram bravos, zangados com ela. Falaram, mãe, o que você fez? Você mandou desligar? Ela falou, não fiz nada. Eu não mandei desligar a internet, eu não sei. Ela falou, olha, os meninos não saíam mais do quarto. Os meninos ficavam só trancados no quarto. E ela falou, Cássia, o meu mais velho pegou e falou para mim assim, mãe, queria te agradecer, porque eu já estava assistindo filmes bem pornográficos. E eu queria te agradecer, porque eu estava muito perturbado, a minha cabeça ficava dizendo assim, morre, você está fazendo coisa errada, morre, porque você faz coisa errada, a tortura mental daquela criança. E o outro falou para ela assim, mãe, eu quero falar para você que eu estou jogando. Ela falou, jogando? Como assim jogando? Aí ela descobriu que no condomínio tem um grupo de mais velhos, pessoas mais velhas, que apostam. Esse jogo de aposta aí de time, vocês sabem melhor do que eu, porque eu nem sabia que existia esse negócio. Mas o menino, com pavor, ela falou, vi mesmo que ele estava meio apavorado, ele não saía de casa, ele ficava grudado só no quarto. O menino já devia 30 mil reais de jogo. E o camarada estava fazendo pressão sobre ele, para que ele tinha que pagar. Como é que uma criança vai pagar 30 mil? Ela só descobriu porque ela orou. Porque a internet parou de funcionar. E ela falou, agora está todo mundo na sala, a gente conversa, a gente troca ideia, tivemos que ajudar e descobrimos, uma pessoa, maior de idade, que tem um grupo de crianças que ele usa para jogar. Dentro de casa. Não estava do lado de fora, estava dentro de casa. Queridos, você conhece teu filho? Você sabe o que eles fazem? Você sabe exatamente o que eles estão fazendo todos os dias? Ela orou. E porque ela clamou, ela falou, Cássia, até hoje, o técnico vai lá e fala assim, eu não sei o que está acontecendo aqui, porque está tudo normal, mas no quarto dos meninos, a internet não funciona mais. Glória a Deus! No quarto não funciona, funciona na sala, funciona no derredor, mas no quarto dos meninos, a internet parou de funcionar, porque uma mulher que clama, uma mulher que ora, uma mulher que sabe a demanda da sua casa, aprendeu. Os meninos chegaram, um contou porque estava com medo, porque estava sendo pressionado. Uma criança não deve 30 mil, concorda? Mas à medida que ele ia jogando e ia perdendo, o camarada ia pressionando. Isso tem sido mais comum do que vocês imaginam. Eu tenho um paciente que o filho deve 120 mil de jogo. Você conhece a demanda do teu filho? Ainda que você conheça, clame. Ainda que você conheça, não imagine que você saiba tudo. Agora, tem um Deus que sabe todas as coisas. Tem um Deus dos bastidores. Ela não sabia, mas quando Deus falou para ela, vai lá e ora, ela foi, obedeceu e orou e clamou, e Deus revelou o que estava acontecendo dentro da casa dela. Clame. Pais posicionados são pais que clamam, né? A lição, vamos ler juntos a nossa lição? Antes de levantar a menina, Deus levantou o pai da menina.
Antes de levantar a menina, Deus fala com Jairo: Jairo, vamos lá, eu vou junto com você, Jairo. Antes de Deus levantar teu filho, Deus quer te levantar. Antes de Deus posicionar os filhos, Deus quer te posicionar. Foi assim com Jairo. Nós precisamos nos posicionarmos em oração para clamar pela transformação dos nossos filhos. Não canse de clamar. Não canse de insistir, porque Deus está tentando te levantar. Não é sobre o seu filho, é sobre o pai. Então talvez não seja sobre o seu filho, é sobre você se posicionar e se levantar. Segundo lugar, então, pais que se posicionam, pais que clamam e pais que creem. A incredulidade pode ser um obstáculo para Deus agir, e Jairo creu. Quando Jairo está indo, aqui no texto, vocês perceberam, ele está indo com Jesus, encontra uma mulher hemorrágica, e ela para o Senhor Jesus ali. E ali Jesus então faz um milagre, até que venha o povo da casa de Jairo. Aí vem o povo da casa de Jairo e fala para Jairo assim: olha, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus olha para Jairo e fala: Jairo, creia. Jairo tinha uma fé, ele acreditava. Tanto acreditava que ele foi até Jesus. Mas a incredulidade dos que rodeavam Jairo, fala para Jairo: não incomode mais o mestre. Tua filha já morreu. Então, cuidado com a incredulidade. Mas Jairo insiste: vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. Então, Jairo cria que Jesus poderia fazer um milagre. E você? Você crê que Jesus pode fazer um milagre lá na tua casa? Você precisa crer, não é? Jairo tinha fé, por isso foi até Jesus. Nós precisamos de pais posicionados que creem que Jesus é poderoso para fazer um milagre. Você crê? Você olha para a tua situação na sua casa e como você vê? Você crê mesmo que Jesus pode operar, que Jesus pode fazer? Então Jairo cria. Jairo foi até Jesus pela demanda também da sua filha. Só Jesus poderia curar a filha de Jairo, e Jairo reconhecia isso. Há coisas, queridos, que você não vai conseguir mesmo fazer, mas você vai ter que crer que só Jesus faz. Porém, os que caminhavam com Jairo não criam da mesma maneira. Não incomodes mais o mestre, sua filha morreu. Eles acreditavam que Jesus poderia curar, mas agora já morreu. Eles não acreditavam mais, porque só os grandes profetas, até a vinda de Jesus, naquele momento, Jesus ainda não tinha se revelado completamente, é o que a gente chama do segredo messiânico. Tanto é que Jesus, quando termina de ressuscitar, fala para eles todos: não falem a ninguém, porque é o segredo messiânico. Jesus ainda não tinha se revelado plenamente em quem ele era. Então, esse tempo ali na vida de Jesus, nesse segredo, eles acreditavam que Jesus podia curar, mas ressuscitar não, porque eram coisas dos grandes profetas. E talvez você esteja aqui pensando: até aqui Jesus pode fazer, mas daqui já não acredito mais. Eram os incrédulos, eles acreditavam até na cura, mas não acreditavam no milagre. O mestre poderia curar, mas ressuscitar ele não pode. Agora a posição, o dinheiro, o prestígio, tudo que Jairo tinha não faria efeito. E Jesus respondeu para Jairo: não temas, Jairo, crê somente. Eu aprendo aqui nessa vida de Jairo que há níveis de fé. E que às vezes Deus vai nos deixando, treina a nossa vida para um nível de fé diferente, para um nível de fé mais profunda. Águas que estão nos artelhos, águas que estão no joelho, até você ser imerso pelas águas de Deus e depender
totalmente de Deus para tudo que Deus pode operar e fazer. Esse homem aqui, Deus está cuidando de Jairo e falando assim: Jairo, não temas, crê somente. Esse não temas, crê somente é continue crendo. Apesar, Cássia, se Deus não fizer, nós continuamos crendo até o último minuto, porque nossa fé está sendo cada vez mais alicerçada. Há coisas na tua vida, entenda isso, que há situações que Deus está treinando a tua fé. Aquela fé que eu cria que Jesus podia curar, mas agora Jesus está num nível maior para Jairo. É a fé que ressuscita. É a fé que ressuscita, porque o Deus da ressurreição chegou até ele, então ele é a ressurreição e a vida. A lição que a gente tem, vamos ler juntos? Continue crendo, mesmo que aparentemente não tenha o que fazer. Continue crendo, meu irmão. Mesmo que aparentemente não tenha o que fazer, continue crendo. Porque Deus é um Deus que está trabalhando com você para alicerçar. Pode ver a tua vida com Deus. Você vai crescendo em Deus, não é mesmo? Vão tendo as provas mais simples. Depois vão vendo umas mais complicadinhas. Depois vem as mais complicadonas. Depois vem as impossíveis. E é nelas que Deus está falando. Impossível para quem? Porque nem a morte me deteve. Nem a morte vai nos deter, não é não? Porque nós passaremos da morte para a vida e vida eterna. Então nem a morte nos detém. Então, querido, viva nessa dimensão. O que Jesus está falando é assim: Jairo, a situação piorou, continue crendo. Fala para o teu irmão: a situação piorou? Continue crendo. Você precisa continuar crendo. A situação vai piorar, mas você continue crendo, porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Tão importante como clamar é crer, e tão importante quanto crer é continuar crendo. Não é? Terceiro posicionamento é muito interessante. Eu gostei muito quando eu li esse texto, que eu falei: olha que coisa linda. Pais posicionados experimentam a cena do milagre. Quando Jesus chega na casa de Jairo, o povo está ali chorando, né, clamando porque a filha de Jairo morreu, e Jesus fala assim: não, ela não morreu, ela dorme. A mesma coisa falou com Lázaro, lembra? Não, ele não morre, ele está dormindo. E Jesus está ali conversando, e as pessoas começam a rir de Jesus, e começam a debochar de Jesus, e falam: ele está pirutinha, coitado. A menina já morreu, esquece. A menina já morreu. E aí é interessante que Jesus fala para Jairo: tira todo mundo da casa. Fica Pedro, João, Tiago, a mãe da menina. É a primeira vez que a mãe da menina aparece no cenário, porque eu creio que ela também cria. A mãe da menina, Jesus e a menina. Quem não creu, o que fez? Lado de fora. Vaza. Você não está crendo? Do lado de fora. Talvez você esteja perdendo a tua fé, porque você caminha com gente que não crê. Jesus colocou quem não cria para onde? Vaza daqui. Mas os que creram presenciaram o milagre. Estavam na cena do milagre, porque criam, porque continuaram crendo, apesar do cenário ser de morte, apesar do cenário já dizer assim, está liquidado, mas aqueles que estavam posicionados experimentaram a cena do milagre, porque criam. Estavam ali crendo, apesar da morte, porque aquele que era a ressurreição e a vida chegou. Querido, eu queria falar para você: põe para fora a incredulidade, porque a incredulidade fez com que todo aquele povo não visse os milagres. Quantas vezes alguém já pode ter falado para você: quem é esse teu filho? Esquece dele, não tem mais jeito, esse não tem mais.
Essa situação, esquece, não vai mudar. Mas se você crer, você vai estar na cena do milagre e experimentando o milagre. Mais do que aqui, mais uma vez a incredulidade mostra a sua face. Riam dele. Quantas vezes já riram de você? Por você crer? Por você estar firme em Deus? Quantos debocharam, às vezes, da própria família? Debocharam, riram? Continue crendo, você vai ver a cena do milagre. Não é? Jesus põe essas pessoas para fora e Ele manda todos saírem. Jairo, a mãe, Pedro, Tiago, João, estavam ali com Jesus. Coloque a incredulidade do lado de fora. Não deixe a incredulidade ter voz na sua vida, não é? Apague, abafe a voz da incredulidade. Quando vier a voz da incredulidade, você fala: eu creio, eu não posso, mas o meu Deus pode. Amém? Lição, vamos ler juntos? A ausência da postura correta fez o povo que riu e desdenhou de Jesus ficassem do lado de fora. Quem teve a postura e posicionamento correto, viu o milagre. Talita cumi, menina, levanta. Aleluia. Qual é a área na sua vida que você precisa decretar? Talita cumi. Não é? Tem hora na nossa vida que a gente tem que olhar para a nossa cabeça e falar: Talita come, menina levanta, parece essas coisas doidas que estão vindo na tua cabeça, garota, põe essa cabeça no lugar, esses pensamentos não são teus. Sai desse corpo que essa cabeça não te pertence, né? Talita come. Às vezes a gente tem que pôr na nossa cabeça: Talita come, menina levanta. Às vezes a nossa mãozinha que vai, né, os nossos pezinhos que vão para lugares que a gente fala: Talita come, menina levanta. Às vezes a nossa boquinha que fala mais do que precisa, a gente fala: Talita come, menina levanta. O que você precisa na tua vida para se posicionar para que haja um Talita come? Pais posicionados que mudam a geração são aquelas pessoas que se levantam e falam: opa, essa área da minha vida está morta, Jesus. Talvez seja a fé. Quantos estão perdendo a fé? A crença no Senhor Jesus? E talvez você tenha que decretar: Talita come, fé, levante, creia, continue crendo. Talita come. Qual é a área? Onde estabeleceram os decretos de morte para que você possa decretar? Vamos ler juntos a conclusão? Deus quer levantar nossa casa, filhos, família, trabalho, mas você terá que posicione-se, orando, clamando, crendo ainda mais, e estar presente no cenário do milagre. Amém? Você pode ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Continue crendo. Continue crendo. Ainda que você tenha que se posicionar falando: sou eu, Senhor. Eu preciso crer. Mais do que todo mundo, eu preciso crer. Senhor, mais do que todo mundo, eu preciso continuar crendo. Senhor, mais do que todo mundo, eu quero estar na cena do milagre. Eu não quero ser colocada do lado de fora. Eu vou estar presente ali dentro e eu vou testemunhar do meu milagre. Porque eu creio. A incredulidade ficou do lado de fora. E que hoje, e durante toda essa semana, você olhe as áreas da tua vida e fale: Talita cumi, levanta. Levanta, porque o Deus da ressurreição te levanta. Se posicione. Quer transformar uma geração? Posicionado. Você quer transformar a tua casa? Se posicione. Quer transformar a geração? Posicione-se. Dê a mão para quem está perto de você, talvez seja a sua família. Se não for, não tem problema. Vamos orar e falar: Senhor, Talita cumi. Precisa levantar na minha vida, Senhor, a fé, a ousadia, a crença que o milagre chegará, Senhor.
Eu vou me posicionar. E eu creio que o Senhor fará, porque o Senhor é Deus que está levantando gerações. E você vai ver o milagre, porque você vai estar na cena do milagre. Então vá para casa nessa convicção de que Deus está ali. Ponha a incredulidade do lado de fora. E diga na tua casa, aquele filho perdido, Talita cumi, você vai ressuscitar. Diga para aquele casamento falido, Talita cumi, você vai ressuscitar. Diga para aquele emprego que já foi embora, o dinheiro está faltando, sobrou R$5. Diga para os 5, Talita cumi, você vai ressuscitar. Que seja um dia de ressurreição, um dia de cena de milagre, para que todos na tua casa, na tua rua, na tua família veja, há um Talita cumi aqui. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom. Ajude-nos a clamar, Senhor, pelas situações de impossibilidades. Ajude-nos a nos posicionarmos em clamor. Ajuda-nos a nos posicionarmos em crer, em fé, em continuar crendo. Ainda que a circunstância diga não, nós vamos continuar crendo. Ajude-nos, Senhor, a estarmos na cena do milagre, para testemunharmos. Talita cumi, menina, levanta. Nós cremos, por isso estamos aqui posicionados na fé, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Abraça o teu irmão e fala: querido, Talita cumi.